Então, boa noite. Em nome do Padre João Seabra e da Isabel Almeida Brito, reitora do Colégio de São Tomás, dou-vos as boas-vindas esta noite. Para nós imaginam o que é que será para o Padre João Seabra e para a Isabel Almeida Brito, neste momento em Berlim, a acompanhar a viagem de finalistas deste ano do colégio, o que é a dor e o dilema de não estarem aqui esta noite, mas realmente era um bocadinho longe, um bocadinho fora de mão. Então, estou eu a dar as boas-vindas, que me sinto orgulhosíssima neste papel, porque aqui na mesa só estão pessoas que temos muito gosto em cá ter. Desde logo o Sr. Dom Nuno Brás, nosso bispo e nosso pai, o Padre Duarte da Cunha, capelão deste colégio, que cada vez que entrava por aqui adentro, esta alegria toda que tiveram quando o viram hoje, isto era a alegria da criançada toda quando o via durante os anos a fio em que cá nos ajudou enquanto capelão. Depois, a Janjão e o Henrique também são grandes amigos. O Henrique, o Padre João costuma dizer dele que entre os imensos títulos, aliás, recentemente alargados, que tem, o mais importante é de ser membro do Conselho Científico do Colégio de São Tomás e do Colégio de Ramalhão, que é um orgulho muito grande para nós. Também damos as boas-vindas ao Padre Rui Trezo, da editora Paulos, e por isso estamos mesmo orgulhosos e felizes de poder acolher este momento, que também nos parece que tem tudo a ver com o que se faz nesta casa. Só o amor gera vida, é o que também tentamos fazer todos os dias aqui e no Ramalhão, e por isso muito obrigada e estou ansiosa por vos ouvir. Em nome da Paulos Editora, gostava também, em primeiro lugar, agradecer ao Dom Nuno Brás ter aceito o convite por presidir a apresentação deste livro, Só o Amor Gera Vida, Pessoa, Família, Sociedade, do autor Padre Duarte da Cunha. Agradecer ao Dom Nuno Brás a sua disponibilidade e este sentido também de família que somos como igreja, deste sentido de estar aqui hoje também a partilhar connosco este serão e este livro. Agradecer também ao Colégio São Tomás de Aquino, que nos acolhe aqui hoje, de forma especial à sua direção, que representa hoje, aqui na pessoa da doutora Madalena Fontana, que lhe queria muito também agradecer-lhe a sua presença e, acima de tudo, este espaço maravilhoso que nos acolhe aqui nesta apresentação. Agradecer também ao casal que vai apresentar também este livro, à Maria João e ao Henrique Leitão, a sua também disponibilidade por estarem aqui e por terem aceito este desafio de apresentar esta obra Só o Amor Gera Vida. E de forma muito calorosa, ao Padre Duarte da Cunha, pela sua confiança na Paulos Editora, que depositou ao confiar-nos a edição desta obra, Só o Amor Gera Vida, neste tempo e neste ano que estamos a viver esta temática tão central, temática da família, amor e família, algo inseparável nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. E mais uma vez, queria agradecer também a presença de cada um de vós, nesta noite, estares aqui, também nesta apresentação. Para a Paulos Editora é um enorme orgulho poder apresentar esta obra na realidade e na sociedade portuguesa e também a nível internacional, porque o tema da família é uma das linhas internacionais também da Paulos Editora. E também, nesse sentido, através da nossa revista Família Cristã, com mais de 50 anos de vida em Portugal, tentamos sempre também, como editora católica, que esta linha editorial possa cada vez mais ser de referência também na nossa sociedade e também na Igreja em Portugal. E penso que este livro, Só o Amor Gera Vida, Pessoa, Família e Sociedade, vem verdadeiramente aumentar e valorizar o catálogo da Paulos sobre esta temática da família. Portanto, não demorando mais tempo e agradecendo a presença de cada um de vós, passaria a palavra ao Dom Nuno Brás. Obrigado. Gostaria de saudar a todos, de uma forma muito particular, o Monsenhor Duarte da Cunha, a quem me unem laços de sincera amizade. Ainda fomos colegas de seminário
embora não no mesmo seminário, mas ainda fomos colegas de seminário. E somos irmãos de presbitério, e, portanto, queria-lhe agradecer também este livro em que ele partilha alguns dos seus escritos, é uma série de escritos, alguns já publicados como artigos noutras revistas, enfim. Mas onde tudo começa com a realidade muito concreta da existência e da realidade contemporânea. Aliás, há uma passagem, gostava de ler na página 166, onde ele descreve o nosso tempo de uma forma muito aguda e muito certeira, como aliás é a sua linguagem, é a sua pregação e é também o seu modo de escrever. Diz ele: o nosso tempo é, por um lado, altamente libertário no campo das regras morais, mas, por outro lado, é muito moralista e tem dificuldade em aceitar a misericórdia, o perdão e a reconciliação que constituem o cerne da nossa salvação. E creio que aqui estão identificados grande parte dos problemas do mundo contemporâneo. Este ponto de partida, que é intencional e que perpassa todas as páginas da obra, é de uma forma muito particularmente presente nas questões relacionadas com a família, apresentada como célula base da sociedade humana. E são-no também no modo de pensar teológico ou filosófico. Ou seja, não se trata simplesmente de partir de princípios, trata-se de deixar que a própria realidade interrogue a fé, interrogue a revelação e obtenha respostas da revelação cristã e da vida crente. A realidade é, de facto, algo que se impõe, que vem até nós, é sempre apresentada assim, mas não como prisão, porque muitas vezes temos escutamos, é muito importante caminhar com os pés bem assentes no chão, sermos muito realistas, e isso muitas vezes é a grande desculpa para não sairmos desta pobre realidade que vemos. A realidade impõe-se, mas sempre como qualquer coisa que nos convida a ir mais longe, como algo que não se constrói, mas que antes me é oferecido, dado. E esta é uma outra das categorias de pensamento do Padre Duarte da Cunha, a categoria do dom, e, portanto, de qualquer coisa que vem ao meu encontro e que me surpreende e que, por isso mesmo, provoca e convida à reflexão e convida à mudança da própria existência. Por outro lado, também, a recusa do nosso tão conhecido subjetivismo e relativismo, em que tudo é igual a tudo, porque tudo gira à volta do próprio sujeito. Não é? No fundo, este é a grande categoria de pensamento do homem contemporâneo, e que aqui é claramente recusado, em favor de uma procura da verdade. E este é também um dado importante, ou seja, de um sentido para a vida, não é? A verdade, e a verdade como sentido para a vida, como nos aparece, por exemplo, na página 77
quando o Padre Duarte diz: a questão da verdade é de facto algo que pertence ao coração do homem e que tem uma existência que podemos chamar ontológica. É o próprio ser da pessoa que não é capaz de deixar de se colocar esta questão e de apagar o desejo de conhecer a verdade. É uma questão que não fica resolvida com o facto de se decidir não colocar a pergunta, porque ela irá despertar sempre, mais cedo ou mais tarde, como o dragão adormecido, irá pôr toda a vida em crise. Podemos dizer que a questão da verdade constitui o cerne das exigências humanas e coincide com a aventura de conhecer a vontade do Criador, ou seja, é ultimamente uma questão religiosa. Esta procura da verdade. Portanto, também a recusa do individualismo para a procura da pessoa que é indivíduo, mas da pessoa em todas as suas dimensões e, em particular, da pessoa que se encontra com o outro. Esta necessária descoberta do outro como caminho a percorrer para o próprio mundo ocidental contemporâneo. Já passámos, podemos dizer, muitos séculos centrados no eu, já vimos aonde eles vão, onde eles nos conduzem. É a altura de passarmos a pensar no outro e a partir desta categoria do outro. Obviamente, sempre presente a realidade da família. A família como um laço construído por Deus. E esta foi das expressões, digamos, que me ficaram de uma forma central. Um laço construído por Deus e não apenas por um homem e uma mulher. E por isso mesmo também a família como boa nova, a família como o Evangelho, a família como algo que nos torna felizes. Viver como família cristã, é uma realidade que nos faz ser felizes. E creio que isso é importante de o sublinhar, porque muitas vezes, até mesmo no falar entre amigos, não é? A família, o célebre dar o nó, mas dar o nó não no sentido de criar laços, mas aqui no sentido de aprisionar a família, muitas vezes olhada como prisão, quando de facto a família, e viver como família, é uma felicidade que obviamente não faz desaparecer os sofrimentos e as dificuldades, mas também aqui a questão não é simplesmente de doutrina, a questão é de anúncio, de testemunho vivo. E não há nada, diz o Padre Duarte, a uma dada altura, agora não sei se vou acertar, mas sim, diz ele, por tudo isto julgo que podemos dizer que o desafio para a Igreja de hoje não se reduz à questão do conhecimento da doutrina. É certamente importante repensar os modos como se apresenta e explica a catequese para que a fé seja verdadeiramente comunicada, mas isso não basta. Mais do que debates de ideais ou estratégias de comunicação da doutrina, é urgente o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. E isso passa, antes de mais nada, pelo testemunho de fé que muda a vida e lhe dá sentido. Este testemunho de fé, este testemunho dos crentes como qualquer coisa de importante para o mundo e para o mundo contemporâneo, onde a família é tão ameaçada e onde a família é tão posta em causa. E assim, o amor que dá sentido a tudo, o amor que ultrapassa o sentimento, sobretudo que ultrapassa o sentimentalismo, para se tornar uma opção de vida livre, mas que empenha toda a pessoa e, portanto, também
e, portanto, também o sentimento. Não é? Aliás, há uma definição de amor na página 148, daquelas assim, bem certeiras. Não é? O amor faz parte... O amor também faz parte da dimensão racional e espiritual da pessoa e consiste na capacidade de ela se dar a outra e de acolher a outra de tal maneira que entre elas nasce uma unidade de vida. Isto é muito interessante ler este livro, precisamente porque, a uma dada altura, nos deparamos com esta clareza das ideias, assim, é isto mesmo, não, quer dizer, assim. Depois também, deixai que sublinhe, enfim, se calhar já estou a ultrapassar aqui os meus... uma pessoa começa a falar e perde completamente a noção do tempo. O amor que é vivido também consoante o caminho que percorremos, e aqui esta preciosa distinção entre a lei da gradualidade, que tem a ver com a prudência pastoral, e a gradualidade da lei, tomada como adaptação da doutrina ao mundo contemporâneo, e na qual caímos com toda a facilidade. Não é? Aliás, no fundo é isso que nos pedem, é isso que o mundo nos pede, esta gradualidade da lei, em vez de ser capaz de viver a lei da gradualidade, que convida sempre à mudança e à conversão. Depois, a família e a educação para o amor, obviamente, e a necessidade de regressar ao discurso da defesa da família como algo de básico, não apenas para a Igreja, mas também para a própria vida social. Este perceber a família como base, como célula base de toda a nossa sociedade. Já sublinhei a clareza da doutrina e dos conceitos. Creio que é importante também sublinhar esta presença constante de São Tomás. Aliás, conhecendo o Padre Duarte, eu diria, nem outra coisa seria de esperar. Depois, o amor que nos aparece em outras diferentes áreas, sublinho o amor para a educação, tanto mais que estamos num colégio, na família e na saúde, o amor como premissa do diálogo interreligioso. Permito-me terminar com uma sugestão e com uma leitura um bocadinho mais longa, peço desculpa, mas no texto creio que não se vão arrepender. Um primeiro, que é o desafio, eu acho que é importante, que seria necessário desenvolver o primeiro capítulo, a pessoa humana, desenvolvê-lo a sério e publicá-lo à parte. Acho que merecia isso, eventualmente dando-lhe também uma dimensão mais teológica, e, portanto, aqui fica um desafio. Eu sei que ele tem muito que fazer, mas, de qualquer forma, nos tempos livres, um desafio, porque acho que ele está tão bem escrito, que nos apetece mais. E, portanto, aqui fica o desafio. Portanto, o desafio, seja ao Padre Duarte, seja depois também a Paulos, para publicar aquilo que ele escrever, não é? E, finalmente, gostava de vos ler aqui um bom naco sobre o Homem Novo, que encontram entre a página 169 e 170. Diz o Padre Duarte: o Homem Novo não é uma ideia ou fruto de uma engenharia social, como pensava o marxismo, mas é obra de Deus, que leva a pessoa a participar da sua própria vida
e por isso leva a perceber tudo com uma nova luz, a querer o que Deus quer, a seguir Jesus. Este homem novo não é o super-homem independente que desde Nietzsche se tornou para tanta gente o ideal mundano, mas é o homem que dá a sua vida e que por isso não está só, mas unido a Deus e aos irmãos. O homem novo não é aquele que não sofre ou que venceu os complexos, como auspiciava Freud, mas é a comunhão de pessoas novas que descobrem que é 100 vezes melhor dar-se que usar os outros para seu prazer ou benefício. O homem novo é o bom samaritano que se inclina sobre os que sofrem, é o homem fiel em cuja vida transparece a vida de Deus. O corpo do homem novo não é o do atleta que vence medalhas, mas o do crucificado que oferece a sua vida. É o corpo que testemunha um coração humano que se dá aos outros. Não é um corpo fantástico porque bem tratado, mas glorioso porque gasto e sofrido no dom da pessoa. O corpo humano do homem redimido tem como ideal a transfiguração, da qual poderá ver Deus com toda a pureza e não aquele que faz todas as experiências neste mundo. Resplandece uma pureza que leva a transparecer a glória de Deus. Tem a marca dos cravos da cruz, pela qual dá a vida aos outros e dá glória a Deus. A sexualidade do homem novo é por isso integrada do dom que ele faz de si ao outro e na comunhão de vida que nasce do dom recíproco e por isso, com o sacramento do matrimónio ou com o dom de si na vida consagrada ou com a adesão livre a uma vocação celibatária no mundo, a sexualidade é sempre chamada a ser sinal e instrumento da comunhão que constitui o casal ou que na virgindade vivida por amor de Deus antecipa os tempos futuros no céu, onde todos estaremos em comunhão com Deus sem intermediários. Na glória do céu, não seremos avaliados pelos feitos que neste mundo possam ter ganho notoriedade, nem a nossa vida será considerada com mais valor porque tivemos muitos instantes na terra cheios de prazer, ou porque acumulámos muitas riquezas, mas será o esplendor do amor com que nos damos aos outros. Esse é o traço distintivo da pessoa humana. Muito obrigado, Padre Duarte. Obrigado. Passaríamos agora, dava a palavra na pessoa de Maria João e depois a seguir ao Henrique Leitão. Obrigado. Então, boa noite a todos. Ouve-se? Se calhar aqui este é mais simples. Ouve-se bem? Ok. Então, para já, este é um privilégio estarmos aqui, não só um privilégio este convite do Padre Duarte, mas também o privilégio de ter lido o livro com esta responsabilidade a que de ter mesmo que o ler, porque é ótimo. Sobretudo porque o livro é bem grande e foi ótimo, foi uma ótima companhia para a nossa Páscoa deste ano. E por isso agradeço também imenso. As minhas questões, as 4 questões que eu vou falar muito rapidamente, são muito práticas. Já vejo que há aqui bastantes casais, portanto são particularmente dirigidas aos casais. E a primeira é: será que um casal precisa de um livro sobre o casamento? A primeira questão. E depois, se acha que precisa de um livro, de que livro é que acha que precisa? E depois, se este livro nos pode ajudar, uma questão importante. E mais alguns tópicos sobre a utilidade do livro. Então, de facto, para quem não deseja amar e ser amado, ou para quem acha que consegue amar tanto como o seu coração deseja, este livro é completamente inútil. Portanto, pode sair. E não precisa de o ler. Como Deus também parece inútil para quem acha que pode amar ou viver sem ajuda. E este é estou a citar muitas coisas do que eu li aqui do Padre Duarte, e ele diz uma coisa interessantíssima: se Deus para nós é apenas o Criador no início, o juiz no final e um ocasional dador de graças pelo meio, então estamos a passar ao lado da vida. Portanto, concluindo o primeiro capítulo, se um casal precisa de um livro sobre o casamento, a questão é que um livro sobre o casamento só é útil para quem acredita a sério no mistério da encarnação. E ele insiste muito nisto, ou seja, no encontro permanente e cotidiano entre Deus e os homens.
e não num Deus do princípio e num Deus no fim. E isto diz muito a todos os casais. Então, que livro é que pode interessar a um casal? Isto foi até uma coisa que falámos muito os dois, e que já falámos muito os dois ao longo de muitos anos de casamento, porque podemos aprender com livros de testemunhos de casais, uma coisa que já fizemos muitas vezes, lembrar estes testemunhos dos casais, que já ouvimos muitas vezes, quando atravessamos circunstâncias semelhantes, e usar os casais e os seus testemunhos como fonte de inspiração e coragem. É uma coisa que é certamente útil. Também podemos melhorar alguma coisa com os inúmeros manuais de técnicas e truques psicológicos para, basicamente, convivermos e nos aturarmos mutuamente, que também precisa de alguns truques de vez em quando. E também podemos, num outro tipo de livros, folhear inúmeras teorias e disputas doutrinais sobre a moral conjugal, saltitando de concílio em concílio e de teólogo em teólogo. Estas são várias hipóteses, mas temos pouco tempo, como todos os casais eu acho que têm, e amar é a nossa experiência cotidiana e estamos metidos nisto do casamento e da experiência de amar até aos ossos e não temos maneira de sair. Portanto, o que nos interessa de facto num livro é saber de que forma a Igreja nos pode ajudar a perceber e ajudar sobretudo a viver melhor este caminho a que fomos chamados. E é isso exatamente que este livro nos oferece, e por isso a nossa gratidão é imensa. O Padre Duarte diz uma coisa muito engraçada no livro, num dos capítulos: só se ajuda alguém quando se ama alguém. Isto é muito verdade no casamento, é verdade na vida, e este livro claramente é uma ajuda também neste sentido, porque é uma ajuda porque é uma prova da amizade que o Padre Duarte tem pelas inúmeras pessoas e casais que conhece e que acompanha. E, portanto, claramente sentimos esta ajuda porque sentimos esta amizade e este amor com que o livro é feito. E esta amizade também está fundada numa coisa que atravessa o livro todo e que é muito bonita, que é a confiança, que é também a confiança que a Igreja tem, de que a verdade sobre o amor existe, como ele próprio diz, que o nosso amor em concreto é querido por Deus, que está no plano de Deus para a nossa felicidade e que a todos nos foi dada uma capacidade para o conhecer e para o compreender. Isto o Padre Duarte diz muitas vezes sobre a verdade, o conceito de verdade para um cristão, mas também para a verdade do amor, que é fundamental. E, portanto, este livro traduz uma amizade do Padre Duarte por todos os casais, por todas as pessoas, e também esta confiança, que é a confiança da Igreja na nossa capacidade para compreender o amor e para conhecer o amor. Portanto, o objetivo deste livro, e por isso é que nos ajuda, é dar-nos a entender as razões mais profundas do amor, do que é amar e do que é ser amado. Um amor que é sempre desejado por todos e um amor que é sempre redimido permanentemente no casamento, e ensinar-nos o critério com o qual podemos avaliar as circunstâncias da vida. Portanto, é um livro muito fundamental neste aspecto. Quer dizer, não nos dá técnicas, não nos dá uma confusão de teorias, dá-nos um critério para conseguirmos avaliar todas as circunstâncias da nossa vida de casados. E isso é uma preciosidade. Um último ponto sobre a utilidade deste livro. O livro começa com uma frase que diz: o amor é antes de mais a própria vida, o amor é a própria vida. E é assim que este livro começa e depois insiste um bocadinho mais à frente. A possibilidade de amar é cotidiana, é dada por cada um ao outro, num casamento, como nos vai sendo dada a cada um e a cada momento por Deus. A nossa fecundidade ou utilidade como casal é aquilo que Deus faz acontecer à nossa volta, pelo simples facto de estarmos unidos a Ele e por Ele. E não há outro critério. Portanto, mais uma vez, é sobretudo uma ajuda de critério para as circunstâncias da vida. João Paulo II, que é citado abundantemente neste livro, não só porque fala muito também sobre a teologia do corpo, diz que santo é um pecador que nunca desiste. E, portanto, este livro é precisamente para todos os casais santos, ou seja, nós, todos pecadores necessitados de ajuda e que nunca desistimos. Bom, muito boa noite a todos. O Padre Duarte já tinha escrito um livro sobre a amizade, agora escreveu um livro sobre o amor. Acho que há aqui um evidente progresso, não é? E ficamos todos a perguntar o que é que será o próximo livro que ele vai escrever. Mas, bom, eu vou ser muito breve, mas João e eu tivemos muito tempo a falar sobre este livro, o que é que havíamos de dizer, e a primeira coisa que decidimos foi ser breves.
Eu acho que a primeira coisa que é preciso notar neste livro é a sua origem. Este livro nasce de um acompanhamento pela parte do padre Duarte da Cunha de casais, da vida dos casais, dos problemas, das dificuldades, das alegrias, das penas, do dia-a-dia das vidas dos casais. Portanto, tem uma origem que está muitas vezes referida e que é uma espécie de mote também ao longo do livro, tem uma origem que é propriamente pastoral. Um sacerdote que acompanha casais e que, a certa altura, achou que, por causa disso, devia escrever um livro. Eu penso que aqui não me engano, que esta é a razão principal, não é? Pelo menos está tão claro que é importante. É importante perceber isto. Portanto, não nasceu, este livro não tem, na sua origem, uma intenção meramente teórica, não é uma prova académica, não. A amizade foi para o doutoramento, não é? Agora o amor é a sério, já não precisa ser uma prova académica. E, portanto, é a cura de almas, é a tensão que está aqui por trás. Curiosamente, tendo esta origem, tem uma introdução e algum desenvolvimento do tipo filosófico, teórico, antropológico. E isto é um pouco curioso, porque se, tendo nascido com, digamos, um desejo propriamente pastoral, estaríamos à espera de, digamos, regras rápidas e práticas pastorais sobre como os casais devem viver, como as famílias devem educar, como as escolas devem educar, como se deve estar em sociedade, etc. Mas não é assim que o livro está organizado. O livro está organizado recordando e elaborando, sempre com, digamos, a prosa muito clara que caracteriza a maneira de escrever do padre Duarte da Cunha, os princípios teóricos básicos, mas que são, apesar de tudo, princípios teóricos. E, portanto, isto levanta uma pergunta. Porquê é que, para tratar um tema que se propôs inicialmente como uma questão de apoio a outros, às almas dos outros, é preciso falar de filosofia ou antropologia ou de coisas complicadas como teologia do corpo, não é? E a resposta nós sabemos qual é. Nós sabemos qual é, os casados todos sabem qual é, pelo menos, mas toda a gente sabe qual é. A resposta é porque o assunto é, como diz São Paulo, um grande mistério. A resposta é porque o amor humano é um grande mistério. E, portanto, mesmo quando o que se quer é ajudar matrimónios, famílias, ou escolas, ou educação, e, portanto, também a toda a sociedade, se o tema tem a ver com o amor, é impossível escapar a este facto de que estamos diante de um grande mistério. E por isso, todo este esforço, digamos, teórico de tentar compreender este mistério, não é? Sobre isto, o padre Duarte é absolutamente claríssimo, desde as primeiras páginas. E esta é talvez a grande força de todo o livro, quer dizer, corresponde ao que é propriamente a doutrina da Igreja habitual, mas aqui é dito com imensa frontalidade e clareza. O humano só se entende de um ponto de vista sobrenatural. Sem Cristo nós permanecemos, como aqui é muitas vezes repetido, nós permanecemos incompreensíveis para nós mesmos. E este ponto é absolutamente central em todo o livro. E por isso, quando toca no assunto do grande mistério, este é o âmbito onde o tema do amor humano é tratado. É que este amor humano só se entende num âmbito que é propriamente sobrenatural. Porquê é um grande mistério? Eu acho que nós podemos fazer um exercício rápido, mas todos, mais ou menos, como eu digo, os casados todos sabem isto, mas toda a gente sabe, mas nós temos uma espécie de descrição definitiva e acabada e terminal do que é, ou no sentido de completa, do que é o amor humano. Toda a gente sabe, essa descrição é o Romeu e Julieta, não é? E o Romeu e Julieta, na última cena, tem não sei quantos cadáveres, não sei quantos mortos. E pelo meio tem batalhas, e tem assassinatos, e tem envenenamentos, e tem facadas pelas costas. E tem duas famílias que se odeiam. E tem... Porquê é que para descrever? Porquê é que na obra onde supostamente e reconhecidamente nós aceitamos que aí se descreve com particular precisão o que é amar, porquê é que nesta obra
é preciso fazer isto tudo. Porque é que a descrição de Hollywood, o rapaz que vê a rapariga, gosta dela, conhecem-se, ficam amigos, casam, são muito felizes e vivem para sempre contentes? Porque é que nós não reconhecemos o amor humano aqui? Quando a nossa vida é, de facto, muito mais próxima com a de Hollywood do que a das famílias Capuleto ou não sei onde. E este problema exprime uma intrínseca perplexidade ou talvez uma intrínseca impossibilidade que está contido no desejo e no facto de amarmos, impossibilidade ou dificuldade ou problema que todos os artistas modelaram com situações deste género, de dificuldade que é preciso superar. E, no entanto, nós continuamos a dizer que queremos amar, embora reconheçamos que há um problema de fundo. E, portanto, o matrimónio cristão, recordo aqui coisas que todos sabemos, o matrimónio cristão corresponde a vivermos na certeza de que nos é prometida a possibilidade de amarmos. E esta é a razão de fundo porque casamos. Casamos porque é preciso ter uma certeza que vem da fé de que é possível, apesar de tudo, amar. Que no fim de cada expressão de amar, não estou apenas só eu. Não sou só retorno, não é? E este é o grande mistério, não é? Este é um grande mistério, que é possível de facto amar-se, que é possível fazer, apesar de todo o nosso egoísmo, de toda a nossa limitação, de todo o nosso defeito, que é possível fazer uma doação. E o que o Padre Duarte aqui diz é que isto é possível porque Deus nos o faz. Conta com certeza com a nossa iniciativa, com o nosso desejo, com o nosso esforço, mas em última análise, a própria possibilidade de amar é-nos dada como uma graça. Ora, o que se passa agora é que nós estamos também todos de acordo que não há, talvez, tema nenhum que seja mais candente nas sociedades atuais do que o tema ou as questões que se articulam em torno do matrimónio, do amor humano, das famílias, da educação, em torno disto. E, portanto, a situação que vivemos hoje é precisamente aquela de que um assunto de imensa, de incrível relevância social, de tremenda relevância social, é ele próprio, também para nós, um grande mistério. E este é o desafio que as famílias têm hoje. E este é a nossa história, de alguma maneira. A nossa história, quer dizer, o que as famílias são locais ou coletividades ou grupos de pessoas onde se expõe de uma maneira particularmente visível aquilo que o Padre Duarte aqui afirma tantas vezes, que o humano só se realiza plenamente no modo sobrenatural, de que o humano só se realiza plenamente na fé. E isto, por razões sociais complicadíssimas, que eu não as saberia descrever, mas que estão à frente de todos nós, adquiriu um papel na sociedade imenso, com consequências imensas, não é? Mas o desafio de fundo é aquele que me parece que é o que o Padre Duarte aqui se propõe a ajudar a resolver, é recuperar este problema inicial, este grande mistério, clarificá-lo, mostrá-lo a sua natureza e ajudá-lo a viver, para que depois tudo mais possa ser corrigido, ajudado ou melhorado. Mas sem esta clarificação, mas sem esta absoluta certeza e convicção de que no ato de amar, de gostar propriamente de um outro só por ele, nós já estamos com isto a reclamar uma graça de Deus, é por esta razão que todo este livro, digamos, nos leva como um caminho a esclarecer isto e sem o qual tudo mais não é muito difícil que resulte. Por isso, de facto, amar de alguma maneira,
e a vida de casados, não é? Destrói aquilo que foi muitas vezes historicamente, e continua a ser para nós uma tentação, que é a religião sem fé, que é viver modalidades ou modos propriamente religiosos, que até têm rituais, que até têm certas práticas, que até têm certas convicções e certos valores, mas que no seu âmago foram desprovidos de uma vida na fé. E amar não é compatível com isto. Amar, como aqui tão bem se argumenta, quando é olhado com atenção, não é compatível com isto. No momento em que nos propomos amar, no momento em que nos damos conta do que é este grande mistério, nesse momento percebemos que não há maneira nenhuma de ser verdadeiramente humano sem ser humano na fé diante de Deus. E por isso, a atualidade do livro, embora não esteja construído para resolver um problema candente ou para se pronunciar sobre uma questão de sociedade agora, há imensas indicações ao longo do livro, mas a imensa atualidade do livro está propriamente nisto, em recordar a absoluta centralidade da vida da fé para as famílias. E aqui, eu acho que todos temos que, enfim, bater no peito e reconhecer que nós, os cristãos como um todo, e a começar por nós, muitas vezes estivemos aquém do que era preciso fazer. Por isso, agradecemos imenso, eu agradeço a João e eu, falámos muitas vezes deste livro, ao Padre Duarte, por mais esta ajuda, é a enésima de muitas que nos deu ao longo da vida, por mais esta ajuda neste livro, mas neste caso, por ter posto o livro a tocar no mais íntimo, do mais profundo do que é a nossa vida de nós os dois, que é o facto de nos amarmos e estarmos diante um do outro, porque Deus assim o assegura e o garante. Muito obrigado, Padre Duarte. Então, toca a mim terminar dizer umas palavras. Na semana comovido e agradecido pelas palavras do Sr. Dom Nuno, pela presença e pelas palavras, e porque vejo que lê o livro, que me comove e que, de facto, fico... e à Jajão e ao Henrique pelo que disseram e pelo testemunho e pela quantidade também grande de casais, alguns que aqui estão, que eu já vi, e que passaram também por vossa casa na preparação para o casamento, numa colaboração que a gente foi tendo ao longo destes últimos anos. E agradecer imenso a Paulos, que aceitou desde sempre, que sugeriram e puxaram para que o livro fosse um dia publicado. Agradeço também muito às minhas equipas casais, eu tinha 3 equipas casais, e particularmente à L65, que teve o trabalheira de fazer um prefácio, porque eu quis testar um bocadinho se era possível, se este livro interessava a casais, pô-los a ler. A minha experiência é esta: eu sei que um padre pode falar de família, de casais, antes de mais nada porque também temos família, mas porque vejo que muitos casais me falam do sacerdócio e me puxam para ser melhor padre pelo aquilo que dizem que eu devo ser. Portanto, se quem é casado pode dizer a um padre, e eu sinto que pode porque me faz bem o que eu ouço, coisas que eu devo mudar na minha vida e que devo fazer melhor e que puxam por mim, então também acho que é nesta reciprocidade de relação que a gente se sente um bocadinho livre e desafiado a dizer aquilo que a gente experimenta teologicamente e experimenta na vida para dizer. Por isso, agradeço muito aos casais todos, a começar pelos casais, o casal mais importante que aqui está, que é os meus pais. Que é meio evidente. Mas depois o livro tem uma série de textos que foram mais ou menos ao longo destes últimos 20 anos de padre. Enfim, tive 10 anos como assistente do Secretariado da Pastoral da Família, portanto também aí foram-nos envolvendo muitas coisas. Depois, a certa altura, por uma casualidade, acabei por me deparar com a teologia do corpo do Papa João Paulo II e isso passou-me a interessar imenso. E depois, nas 2 paróquias, no São Vicente de Fora, e sobretudo aqui depois no Alto Lumiar, a experiência de encontro, de ver pessoas. Enfim,
a gente, de facto, ser padre é uma coisa fantástica porque nos põe em contacto com tanta gente fantástica, não é? E isso é uma graça que eu não sei, não mereço, enfim, sinto-me sempre um bocadinho atrapalhado. Se eu quisesse sintetizar muito brevemente alguns pontos fundamentais deste livro, assim, uma série de ideias fortes que eu não sei se consigo expressar bem todas, algumas, se calhar, melhor do que outras. A primeira coisa é que eu acho que o amor é, de facto, muito mais do que um sentimento, já foi dito, que envolve a pessoa toda. Por isso, toda a ideia de que a pessoa tem que ser bem compreendida, a razão, a liberdade, a vontade, a dimensão interior, a dimensão social, a dimensão de caminho, de desejo de eternidade, tudo o que tem que ver com o nosso eu está envolvido na experiência do amor. Ou então não é verdadeiramente amor, quer dizer, o amor só do eu gosto disto, está bem, dura o tempo que dura, não é? Experimentem, por exemplo, eu gosto imenso de um bolo que se chama Londres, que há no Bibió, na Praia das Maçãs. Mas eu imagino, gosto imenso, sinto um grande prazer em comer aquele bolo. Mas se eu só comesse aquilo durante um mês, talvez enjoasse. Os sentimentos, que por muito que a gente goste, não bastam. O amor humano não é amor de uma coisa, é amor de uma pessoa. E por isso não é uma coisa que a gente consome porque gosta, mas é qualquer coisa que a gente dá-se. E no dar-se não há muito... Não se esgota, quer dizer, a gente pode sempre dar mais, acho eu. A sensação que eu tenho é essa. É uma dimensão também da imagem de semelhança de Deus que nós somos e por isso podemos sempre dar mais. A dimensão da pessoa estava na base, e por isso é que também o primeiro capítulo é mais a pessoa humana, perceber a pessoa na sua totalidade, porque esse é que é o sujeito do amor. Não é? Depois, a outra ideia, que o Henrique também sublinhou, e que de facto tenho muito forte, que é as coisas humanas só se percebem profundamente no olhar da fé. Não significa que só as pessoas que têm fé que podem viver coisas humanamente verdadeiras. Há muita gente que não tem fé e que vive humanamente coisas muito verdadeiras. Mas o total e a compreensão e o saborear é preciso depois encontrar Jesus Cristo na vida e encontrar Deus para que a coisa se torne não só mais clara, mas também mais saborosa, mais interessante, mais apaixonante. Por isso, Cristo vem sempre como o potenciador máximo da humanidade e por isso também do amor. Isso é uma das teses que tento mais ou menos explicar. Depois, a outra ideia forte é que o amor, já expliquei, que é dom de mim, eu dar, mas o amor nunca é altruísmo puro. Eu não me dou simplesmente, eu preciso do outro também. Mas o que eu preciso, antes de mais nada, do outro, quando o Adão disse, esta sim é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne, o João Paulo II dizia que isto queria dizer, finalmente tenho alguém a quem me posso dar e que me sabe receber. Portanto, não é, finalmente tenho alguém para me varrer a casa, uma auxiliar lá em casa. Não, finalmente tenho alguém a quem me posso dar e que me pode receber, porque é humana como eu, é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne, é pessoa. E por isso, esta dimensão do dom requer sempre um pedido também de um acolhimento, e por isso o acolhimento é também um amor, é também uma abertura, é também um dom de mim mesmo. Eu, para acolher o outro, tenho que me dispor a isso, tenho que me abrir ao outro, tenho que me dar ao outro. E é também por isso que a gente percebe quando Deus diz, Deus ama-nos sempre. Não precisa sequer que a gente o ame para nos amar. Mas está sempre a pedir que a gente o ame. A gente não pode dizer que Deus não é puro no seu amor. Ora, o que isto significa é que Deus quer que a gente o ame para que o seu amor por nós tenha toda a eficácia. Então, este dom que é ao mesmo tempo acolhimento e que gera aquilo que depois João Paulo II também insiste muito, que é a comunhão de pessoas. E esses são os dois dogmas fundamentais da nossa fé, o dom que a gente vê espelhado na cruz e a comunhão que a gente vê na Santíssima Trindade. E por isso, já tenho dito, quando a gente faz o sinal da cruz, tem a teologia do amor toda, não é? Faz o Pai, o Filho e o Espírito Santo, diz a Santíssima Trindade que é a comunhão e faz a cruz que é o dom de nós. E aqui está toda a experiência do dom do amor. Esta é outra ideia que eu gosto de aprofundar e de explicar. Depois, a outra ideia forte é que o amor, assim vivido, como dom de mim, implica que eu reconheço que o outro é digno de ser amado, é amável. Eu tinha um diretor espiritual, que é o Sr. Cônego Orlando,
que nos dizia sempre, sabes que, não sei se só dizia a mim nas minhas confissões, que eram os meus pecados, mas não sei se dizia aos outros, mas dizia sempre, sabes que a gente pode amar toda a gente. Porque se Deus ama, e Deus não é parvo, é porque toda a gente é amável. E isto sempre ficou cá, que de facto a gente pode amar toda a gente. E esta experiência de amar toda a gente, mesmo Jesus vai ao ponto de dizer para a gente amar os inimigos, portanto está bem claro que a gente pode amar toda a gente. Amar, que significa querer o bem dele. Muitas vezes é querer a conversão dele. Se eu amar uma pessoa que é bandido, não é querer que ele tenha sucesso na sua bandidagem, mas é que ele se converta, não é? Portanto, amar como querer o bem é uma coisa que é fundamental. Mas o querer vejo sempre associado ao fazer. E por isso o querer leva ao fazer, a benevolência leva ao beneficência, o volere bene leva ao fare bene. Então, esta ideia ativa do amor que me parece também muito clara na fé cristã, quer dizer, o amor não são só palavras, diz São João. Depois, a outra dimensão que é fundamental, que eu vejo, e vocês se calhar também veem isso bem, veem toda a gente, eu acho que vê, mas às vezes consegue-se dizer, outras vezes não se consegue dizer, mas é a marca do pecado original. Nós todos temos mais ou menos a percepção que a gente falha imenso, e que é muita zelha, e que gostava de fazer melhor do que faz, e que amo, mas ao mesmo tempo não amo tanto, quer dizer, amo, mas ao mesmo tempo não quero... A gente sente uma série de feridas aqui dentro, de confusões, de ideias mais ou menos baralhadas, e a gente diz, há aqui qualquer coisa que a gente precisa de ser ajudado. E não é só potenciado para fazer melhor, é mesmo curado. Há uma ferida que precisa ser curada. E por isso a redenção, a libertação, a salvação que Jesus Cristo nos faz, mostra que Jesus não se limitou a ensinar-nos o que a gente deve fazer, ou a revelar-nos um caminho fantástico, mas pela fé nós somos renovados no sentido mesmo de fazemos o que... Eu gosto muito da poesia do Fernando Pessoa, que faço uma leitura teológica que não tem nada a ver, mas eu gosto... Aqui eu lembro, sou mais do que eu. Eu lembro da minha vida, eu sou mais do que eu. Não é? Eu lembro da minha vida, eu tenho Deus. E é por isso que a redenção é, de repente, um viver em Cristo e torna possível fazer aquilo que a gente achava inimaginável. Mas a redenção vivida na história não significa está feito, ponto. É um drama diário. É um drama diário. Isso também é outra tese que eu julgo que é preciso a gente aproximar. Depois há outra ideia que eu tenho, e tenho experimentado agora cada vez mais, passeando pela Europa fora, é a importância do amor acima da justiça. Eu descobri uma frase do Papa Paulo VI, em 1970, na FAO, quando fez 25 anos a FAO, em que ele dizia, mais ou menos, está lá no livro, a certa altura, mas é que a justiça social leva-nos a respeitar o bem comum. Mas a caridade social leva-nos a amar, leva-nos a empenhar-nos pelo bem do outro. E, portanto, a justiça é importante, mas não chega. Quer dizer, quem ama é justo e mais do que justo. Não é? Quer dizer, a justiça, por isso às vezes cansa-me um bocadinho um discurso que seja só baseado na justiça social, na sociedade, mas também na justiça do casal, ou na justiça dos amigos, ou na justiça de irmãos. Hoje já pus a mesa eu, amanhã és tu, e eu e minhas irmãs tínhamos sempre essa discussão, fazia parte da discussão lá em casa. A justiça estava sempre muito presente como critério. Mas é claro que a gente, se fôssemos melhores, se amássemos, éramos capazes de pôr a mesa todos os dias sem estar a regatear a justiça. E isso faz-me pensar como a sociedade de hoje, que está em crise, há muitas crises na sociedade, precisaria mais do amor. E isso fez-me perceber uma coisa, que nós temos cada vez mais o amor como uma coisa indigna, diria assim. Não tem dignidade de realidade. E por isso, se vocês repararem, na televisão, nas 24 horas de um dia, num canal generalista, fala-se mais do amor do que de justiça. Mas o amor aparece nos programas de ficção e a justiça aparece nos programas sérios. Não é? Portanto, nos telejornais e nos debates, as coisas da realidade, fala-se de justiça.
E depois nas telenovelas e nos concursos não sei o quê, fala-se de amor, que a gente acha que aquilo não é bem amor, mas é mais ou menos. Faz parte de um sentimentalismo que a gente não lhe dá dignidade de realidade. E isso não está bem. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Quer dizer, a Igreja, na Idade Média e nos tempos em que podia falar com mais liberdade, pregava o amor para toda a gente, e a caridade, e isso fez a sociedade. E quando a gente diz que a família é a célula da sociedade, é porque é uma experiência de amor. Ora, se a sociedade, as suas células, é como um tecido, se as células daquele tecido são amor, o tecido é amor. Se as células daquele tecido são só relações de cálculo e de contabilidade e de justiças e não sei o que mais, aquilo sai um bocadinho para o... Pronto, sai uma coisa arrumadinha, se calhar muito esquemática, mas não é a dimensão viva. E por isso é que eu digo que só o amor gera vida, porque a vida não é só gera filhos, gera vida, vivifica a pessoa que ama, não é? Portanto, isso é outra ideia que eu penso que a gente tem que falar um bocadinho. E pronto, estas são algumas ideias, vocês tiverem paciência. O meu pai, espero que já leu o livro, que foi dos primeiros que foi lendo para me corrigir as provas, mas eu confesso que já reli algumas coisas e vejo ainda algumas coisas que estão mal escritas, mas isso peço imensa desculpa. Não, vivo no estrangeiro, falo em italiano quase todos os dias, portanto saem-me algumas expressões que não estão bem escritas. O gozo que me deu escrever isto e que me deu reler e reescrever, porque algumas coisas estavam já escritas, mas foram reescritas, também tem a ver com o facto de, estando na Suíça, a organizar encontros para bispos, e por isso também agradeço a presença de um bispo. Os bispos são o meu povo neste momento. Quando o Papa diz que os padres têm que cheirar a ovelhas, eu tenho que cheirar a bispos, porque são com eles que eu passo a vida. Portanto, estando nesta vida assim mais organizativa, de repente poder, e portanto não fazendo homilias, não pregando, não regando, enfim, olha, isto é um bocadinho coisas que eu gostava de dizer e gostava de ir dizendo e gostava que as pessoas pudessem refletir e meditar. E por isso agradeço a presença de tantos e tantos amigos que eu sei que vieram por serem muitos amigos, e só fico um bocado envergonhado e encavacado com estas coisas, confesso, não tenho jeito para isto, mas pronto, é um serviço que a gente faz, e portanto agradeço. E se tiverem pachorra para ler o livro, é um livro de mesinha cabeceira, portanto insónias curam-se rapidamente, mas se for também útil para ler em casal, em grupos de famílias, olha, fantástico, fico contente. Queria finalmente também voltar a agradecer também ao colégio que abriu as portas. O Padre João Seabra ainda hoje de manhã telefonou-me muito angustiado. Estupidez, como é que eu fui marcar esta viagem nesta altura, mas já estava marcada, mas eu tenho tanta vergonha de não estar aí, pede imensa desculpa a toda a gente. E eu, Padre João, deixa-se calhar, que a gente tem. Portanto, ele gostaria muito de aqui estar, assim como a Isabel Almeida Brito, e pronto, e pronto, agradeço a presença de todos e de cada um. Repito, agradeço muito a equipa de casais que escreveu o prefácio, de facto são muito comoventes. Eu tinha 3 equipas de casais, esta tem 7 casais e tem para aí, não sei, 30 e não sei quantas crianças, quer dizer, a média de 6 por casal, não é? De filhos. O amor gera muita vida, não é? E é bom, e isso é bom. E são todos muito empenhados, todos, as várias equipas, empenhados em muitas coisas, e isso torna também a beleza de que o amor numa família não é um amor para a família só, mas é um amor que sai da família para os outros, para a sociedade, para cuidar de outras pessoas, para educar, para conduzir, para evangelizar, para obras de caridade, obras de ajuda, obras políticas, até. Portanto, há tudo. O amor é muito criativo, não é? E isso, portanto, é preciso viver o amor para depois ser criativo. Com os altos e baixos que o amor tem. Portanto, eu também tento explicar, porque a minha experiência também... Sou padre há 22 anos e nós não somos padres porque não amamos, mas para amar, quer dizer, e por isso também tem altos e baixos. A gente sabe essa experiência pessoalmente, não é? Tem dias mais canseiros e dias menos cansados, dias mais entusiasmados e dias mais distraídos, essas coisas. Portanto, ter alguém ao lado que nos possa continuamente puxar por nós e
e ter a paciência de esperar e ter a amabilidade de acompanhar, e, enfim, é uma coisa que de facto apoia muito as pessoas e, portanto, a gente precisa disso e precisa cuidar muito das famílias. Neste tempo também, agora à volta do sino, fala-se muito da família. Fala-se porque é mesmo importante, mas não é importante tipo, se não cuidarmos da família, o produto interno bruto não aumenta ou aumenta. Não sei, não percebo isso, eu não sou economista. Minha irmã querida é economista, eu não sou. Portanto, o que eu sei é que se a gente não amar, a gente murcha, fica com mais flores murchas, não fica sem flor. E pronto, e agradeço também muito aos meus sobrinhos e à minha irmã que estão ali, e o meu sobrinho que trouxe a amiga dele, portanto também é uma experiência boa. Obrigado a todos. E agora, quem desejar, o Padre Duarte da Cunha, autor do livro Só o Amor Gera Vida, está disponível para autografar os livros. Obrigado. Se alguém pensar que me vai encontrar nos próximos meses, eu posso autografar depois, porque veio tanta gente aqui, não vou autografar. Depois cada um traz 2 livros, ai meu Deus, nunca mais sai daqui. É bom sinal. Sim, senhor. Muito obrigado.